Cenário CBN. Desafios e perspectivas 2020. Apresentação: Ginês César. 10h36, está começando mais uma edição do Cenário CBN 2020, desafios e perspectivas, né? Sempre trazendo aqui empresas, empresários, personalidades que são relevantes para a economia de Mato Grosso do Sul e, por que não, do Brasil. A gente quer, no cenário, ou ter aí um panorama, as visões dos empresários que têm experiência, que já passaram por diversas crises e que, de alguma maneira, contribuem, né, com ensinamentos, com pontos de vista de tudo que nós estamos vivendo, até porque estamos durante aí uma pandemia, estamos diante de uma pandemia global que exige ainda mais do setor empresarial, exige adequações, exige rever processos, e esse será um dos assuntos de hoje com o senhor Amadeu Ziliotto, ele que é sócio proprietário da Zornimat. Para quem não conhece, a Zornimat é uma empresa que atua com equipamentos, né, de informática, móveis para escritório e imóveis na capital. São 3 lojas em Campo Grande, uma loja em Três Lagoas e também um centro de distribuição. Uma loja que tem 110 colaboradores, funcionários, e está há quase 40 anos no mercado. Senhor Amadeu, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Ginês. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Senhor Amadeu, eu quero conversar e começar sobre a questão da Zornimat nesse momento econômico que estamos vivendo. A gente sabe que o varejo, de uma maneira geral, está enfrentando dificuldades e desafios, né? Eu queria que o senhor relatasse um pouquinho da tua experiência nesse momento. Aposto que a sua experiência tem muito a ver com outros empresários, mas também tem ações ou atitudes que também podem servir aí de parâmetro para quem está nos ouvindo. Bom, quando no final do mês de março, quando saiu o decreto, né, fechando algumas empresas de vários segmentos, inclusive a nossa, né, ficamos fechados durante 15 dias, só trabalhando internamente, é que a gente realmente sentiu como que a coisa era séria, né? E aí tivemos que nos virar, né? Tivemos que agir de várias maneiras, né? Mudando vários aspectos, né? A primeira questão da higiene, da segurança, né? Então, reforçar todo aquele protocolo de segurança, né? O álcool em gel, o álcool líquido, as máscaras, o distanciamento interno dentro da empresa, tivemos que melhorar, aperfeiçoar isso. E se você lembra, nesse período aí era muito difícil achar álcool e achar máscara, era muito difícil, né? Era muito difícil. No final de março. Não, começo de abril, e onde a gente encontrava era muito caro. E as informações muito novas, ninguém sabia ao certo como proceder, não era isso? Então foi muito tenso, foi bem angustiante. Na questão da equipe, nós tivemos que fazer também algumas readequações, damos férias para vários colaboradores, né? Alguns com mais idade tiveram que ficar em casa. Então tivemos que tomar várias ações com relação, inclusive, as negociações, né? Nós, naquele sufoco que nós estávamos, né? Aquela surpresa do fechamento da empresa, nós fizemos várias negociações com fornecedores, né? Pelo menos tentando ganhar esse prazo, esses 15 dias, para a gente lá na frente poder retomar com mais tranquilidade um pouco. Nós também fizemos algumas negociações de aluguéis. Enfim, nós tomamos várias atitudes aí nos diversos segmentos da empresa para a gente poder se readequar àquele momento difícil e poder tocar no nosso dia a dia. O senhor citou aqui um dado importante, né, que eu não vou deixar passar despercebido, que é a questão que teve que agir rápido, né? Houve, então, inicialmente eram 15 dias, mas vocês não sabiam que eram 15 dias. Não sabíamos, né? Sabíamos. E teve que tomar atitudes urgentes do ponto de vista de renegociação. Aí entra fornecedor, aluguéis. Nem todos os empresários, né, agiram de forma rápida, porque não foram pegos de forma desprevenida. Sim, muito surpresa. E essa renegociação foi essencial, foi fundamental
para que a empresa, de alguma maneira, ganhasse um fôlego para enfrentar esse tempo? Foi extremamente importante, né? É claro que nem todos os fornecedores nos concederam esse prazo, mas alguns nos concederam esse prazo de 10, 15, 20 dias, a questão dos aluguéis também. E isso nos deu a folga de caixa imediata e também um tempo para a gente pensar melhor, raciocinar melhor sobre o que nós deveríamos fazer daí para frente, né? Ganhar um tempo, né? As próximas atitudes que nós teríamos que agir. Foi bem importante, sim. Hoje, depois que reabriu, né, o comércio já está reaberto já há um bom tempo. Sim. Horário especial. Horário especial, reaberto, exatamente. Exato. Tem alguns critérios de segurança ainda que devem ser observados, que é a segurança acima de tudo. Como o senhor tem avaliado essa retomada, né, mesmo com os casos ainda crescendo, mas essa retomada dos negócios? Olha, os dias finais do mês de março e abril foram muito ruins, né? As pessoas estavam muito amedrontadas, né? E tinham medo de sair na rua e com razão, né? As pessoas que saem na rua, elas estão correndo o risco de se contaminar, de ficar doentes, e isso é um medo natural que as pessoas têm. Então, o mês de abril mesmo, para nós, ele foi ruim de vendas. Nós conseguimos alcançar, conseguimos ultrapassar um pouquinho 50% da nossa meta de vendas. Mas passando o tempo, Ginês, no final de abril, começo de maio, as coisas já começaram a clarear, né? As pessoas já tinham uma noção da extensão, né, da crise, como que a gente deveria agir, e começaram como é que se diz? A retomar a vida, né? Porque a gente tem que retomar a vida, né? Então as empresas começaram a contactar, começaram a voltar a comprar, né? As pessoas que criaram seus ambientes seguros, né? Elas viram que tinham que continuar consumindo, né? Então as pessoas em casa, nos seus home offices, né? As pessoas nas empresas, dentro das suas salas, me parece que com o correr do tempo elas criaram seus espaços seguros, vamos dizer assim, né? E começaram a retomar a vida. E coube a nós, então, ir ao encontro desses clientes, né? Implementar mais essa questão desses novos canais digitais de venda, que é uma coisa que a gente não dava tanta importância antes, mas que chegou para ficar. Então a gente vai ter que entender, trabalhar muito isso, investir muito nisso, né? E nós fomos atrás disso, né? Então procuramos desde os contatos via telefone, WhatsApp, que foi muito importante nesse período, né? Facebook, Instagram, enfim. E o site de vendas, né? O nosso site de vendas que nós estávamos já trabalhando há algum tempo e que nós, com essa pandemia, nós aceleramos e conseguimos lançar no mês de maio o nosso e-commerce, zornimate.com.br. Pode fazer propaganda, gente? Pode. Aqui não tem mais jeito, né? Na verdade, a gente está falando de inovação, né, seu Amadeu? O senhor está falando que já tinha algumas experiências, né, com canais de venda. Sim. Mas o senhor mesmo disse, talvez não explorava toda a potencialidade desses canais, porque tinha loja, tem a loja, tem 3 lojas na capital, uma em Três Lagoas, mas percebeu-se aí a importância de inovar. E qual foi a experiência? Compartilha com a gente um pouquinho dessa experiência de usar, de fazer o contato com o cliente, seja por telefone, seja por WhatsApp, de fazer talvez o processo inverso. O lojista, né, em linhas gerais, sempre é procurado, né? E na pandemia, muitas empresas foram procurar o cliente. Qual foi essa experiência? Esses canais, novos canais, foram essenciais, né? O WhatsApp, principalmente, ele foi essencial nesses momentos, principalmente no início, quando as pessoas ficaram mais em casa, né? E o comércio eletrônico, na realidade, já há muito tempo veio para ficar e não tem mais como a gente fugir disso, né, Ginês? Nós, como eu já acabei de te falar, nós tínhamos um projeto de lançar o nosso e-commerce, né? Há um ano atrás, mais ou menos. Aí o primeiro passo foi contratar uma plataforma, depois essa plataforma que ficou conversando com o meu sistema, para eles chegarem num acordo. E com a chegada dessa pandemia, então, com o agravamento da situação, a gente acelerou esse processo
E a partir do começo de maio nós já conseguimos lançar o nosso e-commerce e está tendo um retorno bastante interessante. E eu acho que vão ser canais definitivos para as empresas sobreviverem, inclusive daqui para frente. Apesar de que as lojas físicas elas têm sim a sua importância, viu, Ginês? No meu caso, por exemplo, um dos segmentos que eu mexo são móveis para escritório, né? Então as pessoas querem ir para ver a mesa, para sentir, para tocar, fazer a experimentação, como a gente chama. Querem definir as cores, vendo ao vivo, elas querem sentar na cadeira, querem experimentar, ver se a cadeira é boa. É uma experiência que não dá para substituir, né? Não dá para substituir. Então eu acho que as lojas físicas, os espaços físicos continuam a ser muito importantes. Mas o comércio eletrônico veio para ficar e não resta dúvida que a gente vai ter que investir muito nisso e vamos ter que nos tornar melhores e contar muito com isso daqui para frente, não resta a menor dúvida. Mas essa já é uma visão que foi incorporada na pandemia agora. Com certeza. Vai continuar investindo nessa área. Sim, vamos continuar investindo bastante nessa área, sim. Amadeu, deixa eu perguntar agora um pouquinho a questão mais ampla, a questão econômica. Como o senhor avalia hoje, né, que o Brasil, né, do ponto de vista macro, Mato Grosso do Sul e Campo Grande, estão do ponto de vista econômico, né, não só no ponto de vista econômico real, mas do ponto de vista econômico de percepção das pessoas, de consumo, de empresas. O senhor vende também para muitas empresas. Sim, né? mas 90% dos meus clientes são empresas. São empresas. E como está essa percepção, esse sentimento de retomada econômica? A gente percebe que o mundo inteiro está retomando. Temos bons exemplos na Europa, Estados Unidos, com desemprego caindo já, né? E no Brasil, a gente chegou mais tarde na Covid. Sim. Né? Então é natural que a gente também saia um pouco mais tarde. Mas qual que é a sensação, o termômetro que o senhor tem? Eu sou mais otimista do que a maioria dos comentaristas econômicos, né? Eles falam de um PIB negativo, que vai de 2, 3, 5 até não sei quanto. Eu acho que a retomada ela vai ser um pouco lenta, sim, mas ela vai acontecer, né? Já tem países que estão livres da Covid, já estão retomando, né? O Brasil é aquilo que você acabou de comentar. Nós estamos no pico, vai demorar um pouquinho ainda, mas o brasileiro ele é um cara criativo, ele é otimista. Eu acho que ele consegue retomar com uma relativa facilidade e com uma rapidez também grande. Eu confio, né? O que nós precisamos, Ginês, a gente sempre comenta isso, o que nós precisamos é que o Brasil não esqueça do seu dever de casa, né? Ele não esqueça as reformas estruturais que possam trazer um pouquinho mais de alento, um pouquinho mais de folga para quem empreende, né? Nós estávamos num período de retomada no começo do ano, né? O Brasil tinha aprovado a primeira reforma importante, né? E estávamos começando a falar na reforma tributária, que eu vejo como uma das principais, né, que vem em auxílio diretamente ao segmento nosso. Inclusive, isso precisa ser retomado com bastante urgência, Ginês. Eu entendo que a reforma tributária ela tem que ser retomada com urgência, porque a gente tem que sair desse sufoco, né? Quem empreende hoje vive nesse sufoco de de lidar com uma margem cada vez menor e com impostos cada vez maiores, né? Então, se ela não vier talvez para diminuir, mas pelo menos para simplificar essa questão de impostos, né? Porque a gente, além de pagar muito, nós gastamos muito tempo para preencher os papéis e para a gente poder pagar. Então, paga muito. E a burocracia para pagar também é muito grande. Até para pagar é difícil. Até para pagar é difícil. Então, eu acho que o Brasil precisa urgentemente retomar essas reformas estruturais para poder, daí sim, decolar, né, e voltar a ser o país que a gente sonha há muito tempo. A gente já percebe alguns movimentos em Brasília, inclusive o Planalto já cogitou a possibilidade de enviar para o Congresso a reforma tributária entre julho e agosto. Sim. E aí eu te pergunto, né, na visão de empresário e otimista que o senhor disse que o senhor acha que há condições, há clima para o ambiente propício para aprovar isso, ou pelo menos começar a analisar ainda em 2020? Eu acho que sim, porque
Não é uma questão de clima, nós precisamos disso urgentemente, né? Para o país retomar o desenvolvimento, nós precisamos de empregos, nós precisamos gerar riquezas. E quem dá emprego são as empresas, né? Então, principalmente para os pequenos e para os médios, se a gente não tiver um incentivo do governo em termos de facilitar de alguma forma, a retomada vai ser muito difícil. Então, a reforma tributária, eu acho que ela é essencial para o Brasil poder retomar o ritmo, né, e poder se desenvolver. Você falou em Mato Grosso do Sul antes, eu acho que nós temos também uma oportunidade bastante interessante, que é a rota oceânica, né? A gente ouviu falar muito disso. E nós estamos de cara, estamos de frente para a rota bioceânica, né, Ginês? Eu acho que nós precisávamos aproveitar melhor o estado do Mato Grosso do Sul. Acho que precisava ter um planejamento para tirar mais proveito disso, né? Recentemente teve aqui o pessoal da Setlog, o Cláudio Cavol, e ele também se mostrou otimista em relação à rota, né? Ele que acompanha de perto isso, e disse também que ele espera para no máximo 3 anos essa rota estar concluída, porque as obras estão andando de alguma maneira ou outra. E Campo Grande é rota, né, para isso, né? A posição logística do Mato Grosso do Sul é muito interessante com relação a isso. Agora eu quero falar um pouquinho da Zornimate. Quero falar um pouquinho da empresa do qual o senhor fundou ali há 39 anos, e o senhor tinha um planejamento para esse ano, né? Sim. Esse planejamento, ele foi adequado? O que mudou no ponto de vista de investimento, né, ou de implantação, ou de expansão, enfim? Bom, a Zornimate nasceu de uma crise também, Ginês, né? Surgiu durante uma crise. Isso, da crise que surgem as oportunidades. É um clichê antigo, mas vale muito, é muito verdadeiro. É fato. Nós viemos para cá em 79, o irmão mais velho, viemos atrás do novo Eldorado do Brasil, que era Mato Grosso do Sul, em especial Campo Grande, que tinha, né, o estado tinha acabado de dividir 2 anos antes, em 77, viemos em 79, para nós trabalharmos numa empresa de São Paulo. Passaram 2 anos, a empresa achou que não deveria continuar aqui, fechou a empresa, e nós, então, para não voltarmos para o Sul vencidos e frustrados, nós, então, resolvemos empreender, né? Resolvemos empreender e abrimos a nossa empresa. Primeiro como escritório de representações, ficamos como representações há alguns anos. Depois nós abrimos a primeira loja de móveis para escritório. Passado alguns anos nós ampliamos, agregamos para suprimentos para escritório, né? Aquela vez vendia muito impressos contábeis, né? Material para escritório em geral. E passados mais alguns anos nós agregamos então os suprimentos para informática, né? Começou a informatização, o processo de informatização das empresas, e nós agregamos também isso. Só para contar rapidamente, em 93 meu irmão voltou para o Sul, eu me casei com uma paulista, nasceram os filhos mandioqueiros, né? E a gente resolveu se radicalizar aqui. Aí de 93 a 2000 tivemos um sócio, e a partir de 2000 então a minha esposa assumiu comigo, ela assumiu a parte financeira, eu a parte comercial, e de lá para cá a gente conseguiu ampliar, crescer bastante. Aproveitamos alguns espaços de concorrentes que deixaram de existir, e chegamos a ter 5 lojas, né? 6 inclusive. Tivemos em Cuiabá, tivemos em Dourados, que depois tivemos que dar um tempo, mas continuamos firmes e fortes com 3 lojas aqui em Campo Grande, um CD, uma loja em Três Lagoas. E com o mesmo entusiasmo, Ginês, com o mesmo entusiasmo, com a mesma vontade de trabalhar e de progredir e de levar soluções para nossos clientes, do mesmo jeito como nós começamos há 39 anos atrás. Mas quando o senhor conta a história assim é muito bonito, né? Porque a gente vê uma empresa, muita gente enxerga na empresa números, estratégias, né, mercado, e tem uma história de família por trás. Nós estamos comentando aí fora, né? O que nós atravessamos na década de 80 e 90 foi uma coisa... são histórias incríveis, né, Ginês? Né? Nós passamos por um monte de planos econômicos, né? Foi plano Funaro, Bresser, nós estávamos numerando aí, plano Verão, plano Collor 1, Collor 2, e aconteceu tudo que você possa imaginar, inflação de mais de 100% ao mês,
nós mudamos de moeda 2 ou 3 vezes, né? E nós chegamos a ter a nossa poupança sequestrada. Veja você, é uma coisa impensável nos nossos dias. Exatamente. E nós conseguimos atravessar isso tudo, né? Então eu acho que já é uma vitória a gente estar ainda vivos e poder contar a história com a mesma empresa, com o mesmo CNPJ da primeira empresa que nós começamos há 39 anos atrás. Então acho que isso já é uma vitória, a gente se sente orgulho de falar e de contar isso. Sem dúvida alguma. E quando o senhor fala de uma empresa que tem 39 anos, e quando o senhor olha para o futuro, né? E quando eu falo um futuro, não é um futuro tão longo não. Para o ano que vem, por exemplo, quais são os planos da Zornimat, né? Não só de recuperação, mas para continuar no mercado e atendendo os clientes? O plano é a gente continuar crescendo, continuar investindo nesses novos canais de venda, canais digitais de venda, continuar investindo no nosso site, no nosso e-commerce, e continuar levando soluções, levando custo-benefício e levando facilidade para o nosso cliente, né? Nós fazemos isso, sabemos fazer isso, mas temos que evoluir todos os dias para fazer melhor. A gente sempre fala para a nossa equipe que é uma responsabilidade grande a gente, né, levar essas coisas para os nossos clientes. É uma história bastante grande e, inclusive, eles tinham medo de perder emprego, né? Nós mantivemos todos os empregos, né, Ginês? Isso é importante, né? A gente acha que é mais barato a gente fazer um sacrifício agora, mas manter a equipe, né? Porque a equipe ela tem um custo para você contratar, para você treinar, para você passar a cultura da empresa. Isso não é fácil de a gente fazer, demanda de investimento, demanda de tempo. Então a gente quer que a equipe continue com a gente e que eles continuem levando as soluções e as facilidades para os nossos clientes. Porque os mercados mudam, mas a necessidade do cliente não muda tanto. O cliente precisa desse bom atendimento. Sim, ele vai continuar buscando soluções. Sim, precisa, principalmente agora, nessa fase que ele está mais reservado, mais confinado um pouco, né? Nós temos que investir em novas facilidades para levar, para chegar nesses clientes, né? A questão do prazo, a questão da entrega, do delivery, ele ficou muito importante, né? O próprio comércio eletrônico, que vai trazer facilidade para que o cliente continue usufruindo dos produtos que a gente vende, né? E a nossa obrigação, então, é de tornar real essas facilidades para que o cliente continue fiéis a gente. E como a gente precisa de fidelizar clientes cada vez mais, né, Ginês? No mínimo por mais 39 anos. Se Deus quiser. Eu conversei com o Amadeu Ziliotto, sócio proprietário da Zornimat, né, que tem ali o slogan Tudo para o seu escritório. Contou aqui a história da empresa, desde a fundação, a história da família, né, os desafios ao longo dos anos, tudo de forma muito transparente e honesta. Muito obrigado pela entrevista do seu Amadeu. Muito obrigado, Ginês, pela oportunidade. Obrigado aos ouvintes que estão com a gente aí. E eu queria deixar uma mensagem de otimismo, né? Nós fizemos uma campanha interna logo no início, com umas máscaras com os desenhos na frente. Então, para as meninas, nós damos uma máscara com um sorriso grande, uma outra máscara com uma boca grande, bonita, com batom. Para os homens, nós fizemos uma máscara com um bigodinho, né? Depois levamos essa campanha para a rua, fizemos alguns outdoors com frases, mensagens otimistas, né? Porque nós confiamos e acreditamos que isso vai passar logo. E quem sabe se a gente não consiga sair lá na frente, talvez com um pouco de menos dinheiro na frente, mas com muito mais aprendizagem, né? E com muito mais experiência para a gente continuar a fazer bem feito aquilo que nós sabemos fazer. Amadeu, obrigado pela entrevista. Muito obrigado mais uma vez, estou à disposição. Um grande abraço para todos.
E assim a gente finaliza mais um cenário CBN 2020, desafios e perspectivas. Espero que você tenha apreciado aí essa entrevista, né, bem gostosa de hoje, né, conhecer um pouquinho mais da história de uma grande empresa aqui da capital. Para você, um bom almoço, uma ótima tarde e a gente se vê por aí. Tchau. Cenário CBN. Desafios e perspectivas 2020.